Os videogames entraram em decreto de Lula, que regulamenta a Lei de Cultura, a Lei de Incentivo de Fomento, Paulo Gustavo. Bom dia, Misa Zimmermann. Mandem superchat, gente. Essa reportagem é exclusiva minha. Eu estou repercutindo na Folha Democrata, diretamente lá do Drops de Jogos. Vamos ver aqui a nossa reportagem. Olha lá o Lula assinando com a Margarete Menezes o decreto que regulariza a Lei Paulo Gustavo. Os videogames, os jogos eletrônicos foram incluídos no decreto 11.525, que regulamenta a Lei Complementar 195, a Lei Paulo Gustavo, assinada e apresentada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Salvador no dia 11 de maio de 2023. O presidente da República aprovou o repasse federal de 3,8 bilhões para municípios, estados e o Distrito Federal investirem na produção de eventos culturais. Games estão entre as determinações do decreto. Gente, pro setor de games, essa talvez seja a notícia do ano, porque são 2 bilhões para o audiovisual, cerca de 2 bilhões, e os games estão incluídos nessa verba. Obrigado, Ricardo Alves, já mandou 4 pila. Estamos aí mais próximos da nossa meta. Faltam, neste momento, R$19. Quem pagar um misto quente aqui para mim, a gente já fecha bem a nossa live aqui com informações exclusivas e necessárias para você ficar muito bem informado. No capítulo 2 do decreto está previsto um orçamento de 1.957 milhões de reais, 1.957 milhões de reais, para o apoio de produções audiovisuais, como de forma exclusiva ou em complemento em outras formas de financiamento. De acordo com o mesmo capítulo, há a seguinte categorização. Para fins dos disposos do inciso 1º do caput é o título, serão compreendidos na categoria de apoio à produção audiovisual projetos que tenham como objeto desenvolvimento de roteiro, núcleos criativos, produções de curtas, médias e longas metragens, séries e webséries, telefilmes nos gêneros de ficção, documentário e animação, produção de games, videoclipes, etapas de finalização, pós-produção e outros formatos de produção audiovisual. Produção de games estão na categoria aqui 6. Então é muito importante. Com informações aí da reportagem do site Drops de Jogos, que é parceiro da Folha Democrata. O furo tá aqui, gente. Lá no Drops de Jogos também tá bombando um texto do meu sócio, que é o Cal Tóquio, e ele falou um pouquinho sobre a repercussão dessa notícia. Eu vou pegar aqui para vocês não perderem essa informação que é muito importante. Vamos lá um pouquinho. Vou curtindo e vou compartilhando, vou curtindo e vou compartilhando. Quase em resposta ao próprio equívoco. Beber uma água aqui. Lula inclui games em lei de fomento. Vamos lá, então, ver o Lula e o Super Mario. Olha só. A administração do governo de Lula parece manter um pé em cada canoa quando o assunto é o desenvolvimento e o mercado de jogos digitais no país. Ministros fazem colocações atrapalhadas e o próprio Lula vociferou contra os games com percepção equivocada e pauta confusa, como já relatado aqui no Drops de Jogos. De forma muito positiva, no entanto, o presidente deu mostras de não ter se esquecido do compromisso assumido com interlocutores da cartilha Lula Play, que é a rede progressista de games, entregue ainda em 2022 durante a campanha. Um dos pontos centrais do documento reside na criação de oportunidades para o setor, incentivando a produção de jogos nacionais e a geração de empregos aos jovens em um segmento atrativo e que mantenha um crescimento consistente em todo o mundo. Como divulgou o site com exclusividade, os games estão entre os projetos que podem pleitear recursos por meio do decreto 11.525, que regulamenta a Lei Complementar 195, conhecida como Lei Paulo Gustavo, e que destina recursos federais na ordem de 3,8 bilhões para municípios, estados e o Distrito Federal para investimento na produção de eventos culturais. Metade desse valor, ou quase 2 bilhões de reais, deverá ser empenhado no apoio a produções audiovisuais, nas quais se inserem
os jogos digitais. É uma notícia bem-vinda após as recentes declarações que sugeririam algum interesse do setor apenas como manobra eleitoreira, a exemplo do que declaravam os opositores do governo recém-eleito. A iniciativa remonta os tempos do primeiro mandato do atual governante do Lula, quando o então ministro da Cultura, Gilberto Gil, em 2004, afirmou que era preciso valorizar a ação dos jovens desenvolvedores desse segmento, que, como a literatura, o cinema e a TV no passado, vem enfrentando a desconfiança desde a década de 80. Na mesma ocasião, o ministro Gilberto Gil enfatizou a importância do segmento, observando que somos um povo que gosta e sabe jogar, um povo que incorporou e aprimorou os jogos vindo lá fora, como o futebol. Temos grande facilidade para os jogos em colaboração, em equipe, muitos dos jogos eletrônicos online dos nossos dias, independente de como se joga, do que se vê na tela, do que está por trás dos jogos, é uma cultura de paz, de troca e de amizade. A partir dali foram lançados projetos de fomento a esse mercado, ainda tão incipiente, e o investimento ajudou a consolidar uma parte singela, mas significativa da história do desenvolvimento de jogos do país. Hoje o governo tem uma nova oportunidade de revigorar o setor, mesmo que algumas falas desastrosas deem margem a interpretações contrárias. Como primeira fase, o governo parece contar ainda com uma vida extra para seguir no jogo. Let's Play, jogou aí o Cal Tóquio, no texto aqui dele, analisando a repercussão da notícia da lei Paulo Gustavo. Inclusive é o texto inclusive, que está mais lido agora do Drops de Jogos nesse momento.